Seja bem-vindo a mais uma edição do Câmara Rio Debate. Eu sou Sérgio Costa e hoje nós vamos falar sobre os jovens no mercado de trabalho. Muitos jovens entre 15 e 29 anos nem trabalham e nem estudam. Isso influencia na renovação de vários setores da economia. Para falar sobre este assunto, eu recebo dois convidados no programa de hoje. Eu começo as apresentações com o economista Marcelo Neri. Ele é diretor da Fundação Getúlio Vargas Social. Seja bem-vindo, Marcelo. Obrigado, Sérgio. Eu recebo também Salvino Oliveira, secretário especial da Juventude. Obrigado pela sua presença, secretário. Olá, a honra é toda minha. Um prazer enorme estar aqui. Sem oportunidade de trabalho, o estudo fica ainda mais incerto. Durante a pandemia, os jovens tiveram uma queda de renda significativa. Muitos estão angustiados com o futuro. Quem nunca sentiu a insegurança no início de uma vida profissional? O jovem no mercado de trabalho precisa de oportunidade, mas em tempos de pandemia, tudo fica mais difícil. Uma pesquisa da Fundação Getúlio Vargas mostra que a faixa etária entre 15 e 29 anos foi a mais afetada. O Atlas Juventude da FGV Social indica que os jovens tiveram a maior queda de renda. A taxa de desocupação passou de 49% para 56%. A falta de esperança também se reflete no sistema educacional. A satisfação teve uma redução de 56% para 41%. É justamente a educação o melhor caminho para conseguir um emprego de qualidade. A porcentagem de jovens que nem trabalham e nem estudam cresceu e bateu o recorde de mais de 29% no segundo semestre de 2020. O Rio de Janeiro é o estado com o menor percentual do país, com 22%. Como encontrar uma vaga para ter a experiência exigida e obter uma carreira promissora? O que esperar do futuro das próximas gerações? Vamos conversar sobre esse tema no debate de hoje. Vamos ouvir uma gravação do vereador William Ciri do PSOL sobre o tema. Eu, como presidente da Comissão de Trabalho e Emprego, fico muito preocupado com a juventude carioca. Vê que em 2020, 30% desses jovens de 15 a 29 anos estão sem emprego e sem estudar no nosso Brasil é muito grave. Pior mesmo, também é observar o estudo feito pela FGV e reconhecer que as taxas são ainda piores para os jovens pretos, para as mulheres e para os sem instrução. E aqui no Rio de Janeiro, a gente sabe muito bem onde esses jovens moram. Na periferia, nas favelas e na zona oeste da cidade. Na perspectiva da Comissão de Trabalho e Emprego, quero destacar aqui também dois pontos. O primeiro, sobre uma audiência pública que nós fizemos, sobre um projeto de lei trazido pelo vereador Tarcísio Mota, que é meu líder, para falar sobre pontos de apoio. Esse ponto de apoio estabelece melhores condições para os trabalhadores de aplicativo, tanto entregadores como iFood e até mesmo motoristas. E nessa audiência foi relatado, por exemplo, a falta de banheiro ou até mesmo lugares para esses trabalhadores almoçarem. Então, isso é inadmissível, não pode continuar do jeito que está. Outro ponto que vale destacar é a remissão das TUAPs. Uma emenda que a gente propôs na reforma tributária e isso passou. Então, os camelôs, muitos destes jovens, não vão pagar as TUAPs de 2020 e 2021. Bom, a gente sabe que o desafio é muito grande e com o avanço da vacinação, a gente espera que as políticas públicas venham ser estabelecidas pensando muito na cidade, mas os jovens têm que ser pensados com carinho, para justamente buscar uma maior qualificação técnica e essa volta, essa retomada do emprego. Tá difícil, mas nosso papel aqui é cobrar a prefeitura, fiscalizar e propor também, para que nós tenhamos um projeto de desenvolvimento econômico para voltar o emprego na cidade do Rio de Janeiro. Esse é nosso papel, esse é nosso compromisso.
Marcelo, eu gostaria de iniciar a entrevista com você questionando o que mais chamou a atenção na pesquisa da Fundação Getúlio Vargas, ou seja, qual o cenário, qual a realidade que mostra a pesquisa quando o assunto é jovem, mercado de trabalho? Quer dizer, a pesquisa mostra uma grande perda dos jovens, não só durante a pandemia, mas antes dela, ou seja, perda sobre perda. É o grupo, se a gente pegar todos os grupos da sociedade tradicionalmente excluídos, mulheres, negros, pessoas que moram no Nordeste, etc., o grupo que mais perdeu antes da pandemia foram os jovens e durante a pandemia voltou isso a acontecer. Então, o que me chama a atenção é essa grande perda que a juventude teve no mercado de trabalho. Basicamente, esse aumento mostrado da taxa dos jovens nenéns que não trabalham, não estudam, é impulsionado pela questão do mercado de trabalho. E então essa transição da juventude da escola para o mercado de trabalho, que é talvez a principal característica, não está sendo completada em função das sucessivas crises. E o aspecto que chama a atenção é que os jovens são os principais perdedores desses processos. Secretário, é muito gratificante, muito bom observar um secretário tão jovem, né, desempenhando um desafio aí tão importante dentro desse setor. E eu queria até trazer também um pouco da sua realidade, né, ou seja, muitos jovens falam da questão da palavra oportunidade. Você foi jovem aprendiz, né? O que significa esse incentivo no início de uma jornada? O jovem aprendiz, ele é uma escola transformadora na vida do jovem. Ele gera uma iniciação no mercado de trabalho que é muito importante, até por questões, eu diria, para além do trabalho no sentido laboral, né? Como a inteligência emocional, como a capacidade de ter uma resiliência no ambiente de trabalho. Então, o programa Jovem Aprendiz ele tem uma importância fundamental para a juventude na inserção do mercado de trabalho, gerar oportunidade, gerar renda e trazer um amadurecimento da juventude. Eu falo por experiência própria, eu fui jovem aprendiz do setor hoteleiro e foi uma experiência muito transformadora. É um jovem da Cidade de Deus que, de repente, tem uma oportunidade no mercado de trabalho e está conectado com pessoas de todos os lugares do mundo, né, já que é um setor que mais recebe turistas. Então, é uma experiência, de fato, enriquecedora para o jovem e para a empresa também, de ter um olhar mais jovem, um olhar mais dinâmico das relações das relações de trabalho, de uma maneira geral. Marcelo, a que você atribui essa redução da população jovem entre 15 e 29 anos? Quer dizer, na verdade, tem duas reduções importantes. Essa de renda do trabalho, que é preocupante, e de outro tem uma redução da população nessa faixa etária, né? O Brasil está vivendo o fim de uma longa onda jovem, pode se chamar até de uma pororoca jovem, onde a gente tinha mais de 50 milhões de jovens desde 2002, isso foi até 2021, e agora é a primeira vez nesses 20 anos que a taxa cai abaixo de 50 milhões, e até o final do século isso vai cair à metade, menos de 25 milhões de jovens. Então é alguma coisa preocupante, porque os jovens são sinal de vitalidade, é uma janela de oportunidade, muitas vezes apelidada de bônus demográfico, por conta do seu efeito sobre a oferta de trabalho, e o Brasil está passando por esse período que o vento soprava a favor, então chamando a atenção que há uma redução, quer dizer, dessa proporção de jovens que é muito importante para a economia, para o crescimento econômico, para o bem-estar, para as contas da Previdência Social, sobre vários aspectos, e a gente talvez não tenha sido capaz de preparar essa grande juventude até agora da melhor forma possível. Essa experiência relatada, a sua própria experiência pelo secretário, é uma experiência maravilhosa, muito inspiradora, mas ela é rara no contexto brasileiro, e a gente deveria buscar esse tipo de iniciativas. Quer dizer, o jovem ele não consegue trabalho porque não tem experiência, não consegue experiência porque não consegue trabalho, e a gente precisa descobrir a forma, e parece que a gente já sabe, esse programa Jovem Aprendiz parece ser um caminho bastante interessante, mas a gente precisa dar escala a isso para que outros salvinos sejam
protagonistas dessas transformações. Secretário, é muito preocupante pensar no que pode gerar, no caso, nessa situação de renovação de mão de obra em vários setores. Isso vai influenciar certamente na economia, ou seja, o jovem que deveria estar se aprimorando e se capacitando agora seria uma importante força de trabalho no futuro, né? Com certeza, com certeza. Eu acho que no Rio, assim, o Marcelo trouxe bem esse panorama. A gente tem um desafio também, desafio já colocado de uma educação de qualidade, de uma geração de oportunidades, que é a evasão intelectual que a gente tem vivido da juventude carioca. Se a gente não consegue, de alguma maneira, tornar essa juventude economicamente produtiva na cidade do Rio de Janeiro, aqueles com uma qualificação um pouco melhor acabam sendo atraídos para outras cidades, São Paulo, Recife, enfim. A gente precisa criar um ambiente no Rio de Janeiro que traga, de alguma maneira, oportunidades, capacitações e segurança jurídica para que a gente consiga manter esses jovens na cidade, né? A gente tem, como eu trouxe, buscado muito na Secretaria de Juventude, de alguma maneira, criar esse ecossistema entre terceiro setor, empresas do setor privado e a sociedade de uma maneira geral, para que a gente tenha, de fato, um pacto pela juventude. Eu sempre trago isso na minha fala, né, que, como bem trouxe também o Marcelo, agora a gente vai viver um decréscimo da população jovem na cidade, uma cidade que mais envelhecem no Brasil. Se a gente não começar a olhar com um carinho especial para a nossa juventude agora, esse gap vai ficar cada vez maior, em algum momento ele vai se tornar intransponível. Então é o momento do Rio escolher se ele quer ser uma cidade que conseguiu se reinventar como, sei lá, como Nova York nos anos 70, que quase declarou falência e se reinventou muito bem, ou uma Detroit, que já foi uma grande cidade, acabou não conseguindo se reinventar. E isso passa necessariamente pela geração de oportunidades, qualificação e empregos para os nossos jovens, e que eles fiquem na cidade do Rio. Ok, o Câmara Rio Debate vai para um breve intervalo. Nós voltamos em instantes, não saia daí. O Câmara Rio Debate está de volta. Qual foi o impacto no trabalho e nos estudos desses jovens? Vamos ouvir quem espera apenas uma oportunidade. Eu acho que falta oportunidade e eu acho que as empresas hoje estão muito exigentes com relação à experiência. Eu acho que é isso, mais isso. Às vezes a gente acaba de se formar e a empresa pede um currículo com experiência de 2 anos. Aí não tem como, entendeu? Para primeiro emprego, não tem como. Geralmente o jovem precisa buscar essa qualificação, entrar numa faculdade ou alguma coisa do tipo. E o jovem que precisa pagar uma faculdade particular, pagar um curso, pagar alguma coisa, não consegue, porque ele não está no mercado de trabalho, então não tem onde tirar recurso para buscar essa qualificação para ele poder entrar. Eu acho que os cursos superiores, tipo, a formação não está sendo tão suficiente mais. Tipo, a gente está vendo pessoas com outras formas de trabalho que às vezes estão ganhando mais dinheiro do que a pessoa que tem uma formação acadêmica. Eu estou com o 3º período da faculdade trancado agora, no momento, buscando emprego, né, qualquer coisa, qualquer oportunidade, mas não aparece de jeito nenhum, entendeu? Porque eles exigem muito, né? E eu acredito muito no potencial do brasileiro, do jovem brasileiro, né, na facilidade de aprender, de querer, de se esforçar. Eu acho que, tipo, se desse essa primeira oportunidade, eu acredito que vingaria. Marcelo, a gente observa aí que o jovem está com pouca esperança, né? Porque se não tem trabalho, não tem como custear os estudos e também não tem uma oportunidade em vista. Ou seja, este é um quadro que se repete há muito tempo ou não? Ou é de agora? Quer dizer, pelo menos nos últimos 10 anos, num certo sentido até as manifestações de 2013, integrada muito por jovens, no fundo tinha uma certa antecipação de tempos difíceis. E quando a gente entra em pesquisas de opinião sobre o que pensa, o que sente os jovens, comparando com outros países, a gente vê que o jovem brasileiro ele pensa primeiro em deixar o país, como disse o secretário, muito mais. Ele tem uma visão, principalmente durante a pandemia, muito pessimista sobre o sistema educacional, que vai preparar sobre o futuro, tal como uma personagem é crítico sobre a questão ambiental, que é fundamental sobre o futuro do jovem, né? Sobre as condições que vão ter o país na frente. Então, em termos de ideias, acho que a percepção do jovem é uma percepção bastante dura. Chama a atenção que o Rio de Janeiro ele foi feito
estudo sobre a qualidade do sistema de ensino do Rio de Janeiro, olhando para pessoas que moram em São Paulo, o que se viu é que o sistema de ensino é relativamente bom, mas exporta muita gente para fora. Então, a gente está precisando, no Brasil em geral, mas tem uma mensagem muito clara para o Rio de Janeiro, precisamos de jovens, a gente precisa atrair os jovens, a gente precisa cultivar melhor as possibilidades, as oportunidades dos jovens, porque senão os problemas que nós temos agora serão apenas o começo. Secretário, está faltando política pública para isso? Ou seja, o jovem afirma que essa experiência, chamada experiência, ela sempre é exigida, né, ou sempre é questionada. Que tipo de iniciativa, a gente já falou um pouquinho disso no bloco anterior, mas como que a gente pode pensar em mudar essa realidade, já que o jovem acaba sempre esbarrando nesse mesmo problema? Perfeito. Como eu trouxe os 2 primeiros módulos, né, do programa Emprega Juve, são justamente voltadas para essa área de capacitação e experiências, né? Então, que esses jovens eles tenham experiência de proximidade com essas empresas. Acho que eu posso trazer, por exemplo, um exemplo aqui. A Gerdau Transforma está formando uma turma de 250 empreendedores aqui na cidade do Rio de Janeiro, já nesse momento. Então, a gente tem aproximado as empresas, entendendo quais são as demandas, para poder capacitar bem esses jovens, né? Não adianta a gente também criar qualquer tipo de qualificação que não dialogue com as necessidades do setor econômico do Rio de Janeiro. A gente tem construído essas pontes com as empresas, tem feito isso a passos sólidos e lentos com os nossos parceiros, para que a gente consiga, de fato, ter um jovem bem capacitado para o mercado de trabalho que existe na cidade do Rio de Janeiro e que ele consiga ser absorvido por esse mercado de trabalho. Marcelo, isso pode ser traduzido, por exemplo, na questão da informalidade, que é uma característica muito comum no Rio de Janeiro, ou seja, aumentou bastante, tende a aumentar mais? Quer dizer, a informalidade aumentou muito no Rio de Janeiro já no período de crise no mercado de trabalho brasileiro. Ela foi mais forte, ela aumentou 7 pontos de porcentagem, a informalidade no Rio, que é 4 vezes maior do que o aumento no Rio de Janeiro. O jovem ele é muito informal no emprego sem carteira, são poucos empreendedores. Eu acho que também é importante pensar, que queria ouvir um pouco do secretário, sobre políticas de empreendedorismo juvenil, quer dizer, um caminho de criação de startups, de iniciativas que têm a cara dos jovens, mas... Então, o jovem ele tem essas dificuldades de informalidade. O Rio de Janeiro tem um nível de informalidade quase nordestino, é muito alto. E, na verdade, nós temos uma população de idosos também muito grande, que a contrapartida tem idosos de jovens muito baixa, o que torna todo o tratamento da pandemia mais delicado. A gente está meio entre a cruz e a espada aqui no Rio de Janeiro, que a gente precisa proteger os idosos, ao mesmo tempo a gente desprotege o informal quando a gente faz o necessário isolamento social. Então, a gente precisa realmente buscar alternativas e quer dizer, na nossa pesquisa tem uma mensagem positiva de que o jovem, não a criança, mas o jovem, ele diz que ele está ligado a uma instituição de ensino durante a pandemia. Ele aumentou, reduziu a evasão escolar. Eu acho que não são bons motivos que levaram a isso. Eu acho que a aprovação automática, presença automática, etc., bateram recordes. Então, a estatística é um pouco... o jovem, até pela crise no mercado de trabalho, ele está tentando manter seus vínculos educacionais, que eu acho que pode ser um excelente caminho para levar inclusão para o jovem, por exemplo, inclusão digital tão necessária para todas as atividades da vida do jovem. Então, eu queria ouvir um pouco o secretário nessa questão do empreendedorismo juvenil e nessa questão dessa oportunidade pela menor evasão escolar, etc. Eu acho que é fascinante ter um secretário numa cidade como o Rio de Janeiro, tão claramente jovem. Eu acho que isso é sinal dos tempos. Secretário, com você então. A Associação Brasileira de Startups ela fez uma pesquisa recentemente que mostrou que os empreendimentos jovens eles têm uma média
de duração maior do que a média brasileira, né, que duram em média entre 4 e 8 anos, os empreendimentos jovens. E o Rio de Janeiro é uma cidade de muito empreendedorismo jovem. Então, a gente aqui na Secretaria tem feito um esforço muito grande para qualificar essa juventude que está entrando no mercado de trabalho via empreendedorismo, para que eles consigam dar escala às suas ideias, né? Então, foi até bom a pergunta, eu falo com muita facilidade, assim, com muita felicidade. Sexta-feira nós encerramos um edital que é uma incubadora de startups de jovens de favelas e periferias, né? Foram 89 iniciativas inscritas, mais de 900 horas de mentoria. A melhor ideia ganhou um prêmio, inclusive um prêmio financeiro, e a gente quer que essa ideia seja cada vez mais multiplicada, né? O Rio de Janeiro, como eu trouxe, ele foi o coração de uma crise ética, política e financeira que abalou o Brasil. E a gente precisa da juventude para fazer com que o Rio volte a funcionar, para que os jovens voltem a ter esperança. A gente precisa muito desses projetos de empreendedorismo voltados aos jovens, né? São eles que vão fazer o Rio renascer economicamente, né? Então, a gente tem apoiado muito o empreendedorismo em todas as suas faces, né? Não só aquele cara que está, ou aquela menina que está abrindo de fato uma empresa na ponta, mas aquele que tem uma boa ideia e quer tirar a ideia do papel, ou até mesmo aqueles que de alguma maneira tocam sua vida autônoma. Em especial, a gente tem aqui a área cultural muito forte, um empreendedorismo cultural muito forte na cidade. Então, a gente tem que explorar isso também cada vez mais para fazer com que o Rio comece a se reerguer e tocar a vida mais uma vez, né? Marcelo, foi um setor muito representado pelo trabalho remoto, né, durante a pandemia. Você acredita que se não tivesse aí essa descoberta, ou seja, essa possibilidade de abrir vagas em relação ao trabalho remoto, a situação teria sido bem pior? Quer dizer, na verdade, olhando para o estado do Rio foi o estado onde a ocupação caiu mais do que qualquer outro estado brasileiro. E também aqueles que mantiveram ocupados, que não perderam seus empregos, foi onde mudou mais o local de trabalho como sinal desse trabalho remoto. Então, o Rio de Janeiro tem esse jogo de cintura, que talvez seja importante, mas foi muito afetado. A renda no município do Rio de Janeiro, a renda do trabalho durante a pandemia, caiu 23%, a média caiu 10%, até caiu menos do que do Brasil, mas a renda da juventude caiu muito. Então, a gente precisa realmente cuidar desse segmento, não só pelo presente, acho que é uma situação emergencial, e como música, essa preocupação mencionada pelo Salvino com um jovem de baixa renda, eu acho que é muito importante a gente atrair empresas. Eu sou totalmente favorável a essas parcerias público-privadas, que eu sei que estão sendo bem desenvolvidas, mas é preciso pensar no jovem de baixa renda. Assim, eu acho que ele precisa conectar os melhores empregos, etc., o que não é fácil, mas a gente tem aqui alguém que me parece que tem um conhecimento de causa, e eu acho que é muito importante. Eu acho que pensar no jovem de baixa renda, que é, na verdade, onde boa parte dos jovens cariocas, eles moram em comunidades que não oferecem infraestrutura adequada em termos de escolas, em termos de plataformas de inclusão digital. Então, acho que esse é um grande desafio. Só que se a gente atacar esse desafio, a gente não vai só incluir o jovem, mas a gente vai melhorar o desenvolvimento da cidade de uma maneira substantiva. Marcelo, nos últimos 4 anos, a produtividade, no caso do trabalhador brasileiro, ficou praticamente parada, né? Qual o cenário que você imagina para esse futuro, ou seja, considerando essa realidade dos jovens de uma forma nacional e com a realidade do Rio de Janeiro? Quer dizer, na verdade, nos últimos 40 anos, a gente conseguiu incluir na escola o jovem e as crianças de uma maneira que a gente não fazia antes, mas surpreendentemente a produtividade do trabalhador brasileiro não aumentou. Essa conexão entre escola e mercado de trabalho, ela não está bem desenvolvida no Brasil. Então, acho que essas iniciativas que estão sendo discutidas aqui nesse programa, essas pontes, são fundamentais. Eu acho que, de alguma forma, até a reforma do ensino médio, apesar de não ter sido realizada da melhor forma possível, ela aponta para uma direção
de trajetórias diferenciadas. Eu acho que a gente vai precisar reinventar um pouco as políticas de juventude, que nem são tão atribuições da cidade. Eu acho que é muito bem-vindo, mas é muito mais dos estados, né? Da unidade de federação dos estados, que cuidam do ensino médio, do desemprego, de questões de violência que afetam muito o jovem. Então, acho que é uma questão fundamental. Acho que a gente, aqui no Rio de Janeiro, se a gente ficar com uma visão errada de uma cidade de jovens, etc., a gente vai acabar perdendo o bonde da história mais uma vez. Eu acho que é uma questão altamente estratégica para o futuro, não só do jovem, mas da cidade. Mas, Marcelo, dentro desse cenário nacional, ou seja, qual que é a posição do Rio no mapa do país? Ou seja, como é que a gente está dentro dessa questão trabalho, pós-pandemia ou durante pandemia? A gente caiu muito, foi o lugar que mais piorou o mercado de trabalho, inclusive do jovem. Até trago uma má notícia para o secretário: se a gente pegar de todos os setores, o que mais foi afetado foi o setor de alimentação e hotelaria e alojamento no Rio de Janeiro. O que foi menos afetado foi o setor público. Então a gente precisa também enxergar a diversidade de possibilidades e de necessidades entre os diferentes setores. Então, o retrato do Rio de Janeiro durante a pandemia é um retrato muito difícil, principalmente do primeiro para o segundo trimestre do ano passado. A queda foi grande. Hoje em dia, a gente tem mais desigualdade de renda do trabalho no Rio de Janeiro do que no Brasil inteiro. Então, é um quadro bastante preocupante. Eu não queria poupar as informações, porque é um quadro bastante sério, e eu acho que iniciativas como essas que têm sido relatadas aqui, como eu disse, eu ouço como música, e eu acho que são muito necessárias para a gente retomar os caminhos do desenvolvimento da cidade. A gente evoluiu muito, a gente precisa dar uma virada olímpica, sem Jogos Olímpicos. Isso passa pelos jovens, com certeza. Secretário, você que representa esse bom exemplo, né, de um jovem que conseguiu alcançar os objetivos, né, eu queria que você deixasse uma mensagem para o jovem que vive esse momento de falta de esperança em relação a trabalho, estudo, encarar um mercado de trabalho. Bom, como bem trouxe o Marcelo, o diagnóstico da juventude carioca ele é muito crítico, né? 1/5 da população jovem do Rio de Janeiro nem trabalha nem estuda. Esse é um dado que em qualquer lugar do mundo seria visto com muita preocupação. E aqui no Rio não é diferente. Mas a gente quer apontar para as soluções. E elas passam pelos nossos programas e projetos que estão conectados à juventude carioca, em especial a juventude que mais precisa nesse momento, que é a juventude periférica. Então, se eu pudesse deixar uma mensagem para a juventude carioca nesse momento, eu diria: tenham fé, cobrem muito do poder público, porque essa transformação, essa virada de chave só é possível com o poder público, em parceria com o terceiro setor, em parceria com o setor privado e com a população comum. Nós, de verdade, precisamos, nesse momento, criar um pacto pela juventude. Esse é o momento de virada de chave da cidade do Rio de Janeiro. E essa virada de chave, essa reconstrução passa pelos jovens e passa por essa construção e a juventude em toda a sua completude, né? Então, a juventude na cultura, na educação, na saúde, a nossa missão é criar esses projetos. E a gente vai lutar incansavelmente, dia após dia, para conseguir reverter esse quadro. Foi um prazer conversar e debater sobre este assunto com vocês. Eu agradeço a presença de todos aqui no programa. Obrigado, Marcelo, Salvino, e obrigado a você pela audiência. O Câmara Rio Debate de hoje fica por aqui e até a próxima.